Shalom, igreja. Vocês estão aí hoje. Glória a Deus. Finalmente estamos aqui. Semana passada é por estar aqui presente. Acho que o pastor comentou pela manhã. Tive um pequeno acidente nesse meio caminho, mas para a glória do Senhor está tudo bem, está tudo certo. E hoje nós estamos aqui para cultuar o Senhor juntos. Semana passada nós encerramos o tema identidade. Quem estava presente aí nas pregações, tema identidade? Glória a Deus. E hoje, vocês já tomaram um spoiler aí, né? Nós vamos entrar numa nova série, um novo tema, que é identidade. Intimidade, desculpa. Foi na da semana passada. Para ver se você estava ligeira, verdade. E qual que é o significado de intimidade? Eu dei um Google e intimidade, relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. E uma das descrições do Google que me chama muita atenção é a vida doméstica cotidiana. Então, a intimidade nada mais é do que o seu cotidiano. Então, você... Glória a Deus pela aguinha. Você que tem aí o seu esposo, sua esposa, ou você que ainda não é casado, mora com os seus pais, com os seus irmãos, você é íntimo dessas pessoas. Você querendo ou não, você é íntimo delas. Porque você está todo dia. Então, você está ali todo dia, você faz as suas coisas, elas estão presentes, elas vêm, elas sabem quando você está bem, quando você está mal, porque elas estão presentes diariamente na sua vida. Então, intimidade é isso. Intimidade é você ter alguém por perto a todo momento. E, às vezes, a gente é íntimo de pessoas não só de casa, do trabalho também, para a gente que passa bastante tempo no trabalho, mas o convívio com essas pessoas traz elas íntimas de você. Então, traz os outras descrições, né, as relações muito próximas, as amizades, as familiaridades. E com o Senhor não é diferente. Para a gente ter uma intimidade com o Senhor, para a gente ter essa vida cotidiana com o Senhor, a gente tem que buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Porque não é diferente. A intimidade do Senhor, quando você busca, quando você traz Ele para a sua vida, nós ultrapassamos as barreiras do culto de domingo. Então, além do Senhor estar presente aqui, sim, com certeza, mas quando você leva ao Senhor, você convida Ele para estar na sua casa, no seu trabalho, em todo o seu viver, você se torna íntimo do Senhor. A gente vai começar lendo João, capítulo 10, lá no versículo 1. João, capítulo 10, do 1 ao 5. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, uma vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Intimidade com o Senhor é conhecer a voz dele. E aí eu já te convido a pensar sobre isso, porque as ovelhas, elas não reconhecem quem é estranho. E se você convive com alguém apenas aos domingos, essa pessoa é uma pessoa próxima de você, se você só vê ela uma vez por semana, você vai ter intimidade com uma pessoa que você, às vezes um irmão, por exemplo, que a gente só encontra aqui no domingo. A gente tem uma intimidade? Não, porque a gente só vê no domingo. Então, às vezes, para você criar intimidade com o irmão da sua igreja, você chama para tomar um café, para comer uma pizza depois do culto. Com o Senhor, não é diferente. Então, como você vai ter intimidade com o Senhor se você apenas querer ver Ele de domingo? Durante 2 horas do seu domingo ainda, nem é o domingo inteiro. Não tem como ter intimidade com o Senhor se só for aqui. E não adianta você falar, pô, Renato, mas eu tô aqui, cara, tô aqui todo domingo, eu venho em todo evento. O Senhor, Ele quer ir além com você. O Senhor, Ele não quer estar só no seu domingo, Ele quer estar na sua segunda-feira lá no seu trabalho.
Ele quer estar quando você está mal, quando você está bem. Ele quer estar no seu quarto, no seu secreto. Mas você precisa convidar o Senhor para estar nesses ambientes. Não tem como o Senhor adentrar sem a sua permissão. Não tem como o Senhor estar lá se você não convidar, não chamar, não buscar ser íntimo dele. Porque, como eu disse, é igual aos irmãos. Por mais que você veja todo domingo aqui, o próprio pastor ele não vai entrar na sua casa, vir almoçar hoje, sem avisar. Você vai olhar para a cara dele e vai mandar ele embora. Ou vai receber ele, né? Dependendo. Mas o Senhor não é diferente. Você tem que chamar o Senhor, convidar o Senhor para estar no seu secreto, para estar com você. E qual que é o segredo disso? 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai falar, nunca deixem de orar. Outras versões vão falar, ore incessantemente, orem sem cessar. Oração é uma conversa, um diálogo, certo? Onde nós falamos e ouvimos. Buscar o Senhor, trazer Ele para perto, ter intimidade com Ele, é orar incessantemente. E aí, eu não estou falando necessariamente de orar como nós, né? Você não vai fazer um devocional de 24 horas no seu dia. Além de que isso ajude. Mas é você ter diálogo com o Senhor. Você conversar com o Senhor a todo momento. E você incluir o Senhor na sua vida. Porque quando é intimidade com um amigo, é assim que funciona. Quando você tem aquele amigo que você gosta, né? O seu casca de bala, como os jovens falam, o seu best. Você tem todo o tempo, você separa um tempo para você contar sobre toda a sua vida. Aí você vai lá, chora todas as suas pitangas, as suas tristezas, as suas alegrias. Você tem alguém para quem conversar. Só que esse relacionamento ele é recíproco. Então você tem que dedicar o seu tempo para ouvir também esse seu amigo. E às vezes a gente tem sido um péssimo amigo para o Senhor nesse sentido. Porque a gente fala, e quando o Senhor ele quer aconselhar, quando o Senhor ele quer falar sobre nossas vidas, a gente fala amém, e vira as costas, e vai dormir, e fecha a porta. Isso não é ter intimidade, relacionamento é você gastar tempo. E para você gastar tempo com o Senhor, você tem que priorizar. O Senhor tem que ser prioridade. Esse relacionamento da sua vida tem que ser prioridade. E é difícil, não é fácil. Porque assim como é difícil ter amizades, a gente tem que lidar com as outras pessoas, com Deus é muito fácil de lidar. Mas você precisa lidar com as suas coisas. Você precisa se abster de tempo, se abster de coisas, de momentos, para que você tenha relacionamento com Deus. Mas para isso você precisa priorizar. 2 Samuel 6, do versículo 1 ao 2, vai falar aqui sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. No capítulo anterior, Davi tem o trono para si, né? É coroado o rei. E uma das primeiras coisas que a gente vai ver aqui que Davi faz. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balaar de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Davi, o homem segundo o coração de Deus, alguém que tinha relacionamento, a gente vê isso através dos Salmos, né, que escreveu boa parte dos Salmos, a gente vê a intimidade que Davi tinha com o Senhor. E aqui Davi, assim que ele tem um cargo, né, ele ali é coroado o rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é buscar a Arca da Aliança. E o que era, né? O que era? O que representava? A arca representava a presença do Senhor. Então Davi valorizava tanto a presença do Senhor, que assim que foi possível as mãos dele, falou, opa, peraí, a minha prioridade aqui é buscar a presença. A minha prioridade é ter a presença aqui, perto de mim, eu preciso da presença do Senhor, e aí eu vou adiante. E Davi, ele faz o quê? Ele separa 30.000 guerreiros. 30.000. E aí você pensa na mobilização que isso é.
Davi, ele não estava preocupado se ele ia perder guerreiro, se não ia, o quão dificultoso ia ser viajar com 30 mil pessoas. Porque você pode pensar, aqui Davi não foi para nenhuma guerra. Ele não estava partindo para nenhuma guerra, ele estava indo buscar a arca, mas ele não estava necessariamente partindo para nenhuma guerra, não precisava de tanta gente, mas a valorização da presença é tanta, que Davi fez essa questão de buscar a presença. E isso fala sobre sacrifício e sobre dar importância. Porque Davi, ele podia falar, vamos calcular aqui, não, preciso de 5 para carregar de um lado, 8 do outro, 10 para ir na frente, uns boi para levar, e tá tudo certo. Vamos só essa galera aí para não bagunçar aqui, para a gente deixar tudo organizado. Mas não. Davi, ele dá tanta importância que ele separa toda essa galera do reino para buscar a presença do Senhor. E aí a gente fala desse sacrifício e como é bonito, né? A gente ouve sobre Davi, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente quer chegar nesse nível de intimidade com o Senhor. A gente quer ser, Senhor, que o Senhor agregue mais a minha vida, que eu esteja mais próximo do Senhor. Mas e na hora de sacrificar? A gente tem sacrificado para estar na presença do Senhor? A gente tem sacrificado para ter Ele por perto? Porque sacrificar para ter Ele por perto não diz só sobre mobilizar a sua vida, não estou falando sobre isso. A gente falou que intimidade é ter o Senhor a todo momento. E a todo momento a gente se depara com o mundo lá fora. Quantas vezes você tem sacrificado o mundo lá fora para você ter intimidade com o Senhor? Isso fala sobre rodas de conversa no trabalho, isso fala sobre ambientes, isso fala sobre diversas coisas da qual a gente tem que sacrificar. A gente tem que falar, não, peraí, aqui não é o meu ambiente, aqui eu não quero, isso eu não faço, isso eu não falo. Por quê? Porque você está com a presença. Porque você está com o Senhor naquele momento. E eu não sei você, né, se você tem esse temor, mas nós temos o Espírito Santo conosco, meu irmão. Nós carregamos, nós estamos com Ele a todo momento. E aí eu penso que o Espírito Santo é um amigo que eu tenho por perto, da qual eu não quero desagradá-lo. Então você imagina aí, né, você tem o seu amigo que está todo tempo com você, e é aquele amigo que talvez se você falar alguma coisa, ele vai ficar entristecido com você, né? Se você frequentar certos tipos de ambientes, ele não vai ficar feliz em estar ali com você. Como a gente tem tratado esse amigo, sabe? Como que a gente tem lidado com a presença dele? A gente tem procurado agradar ele? Não, eu estou no meu trabalho aqui, mas eu estou no meu trabalho e eu quero agradar o Espírito Santo. Eu quero agradar quem é o meu amigo íntimo. Eu quero agradar ele quando eu estou na escola, na faculdade, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com a minha família. Eu quero agradar ele. Ou você é aquele amigo, eu vou entrar para trabalhar, você me acompanha aí só, mas você não fala nada não repara nas coisas, no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, fica tranquilo aí, e daqui a pouco eu falo com você. A gente tem sido, é assim que a gente vai gerar intimidade? É assim que a gente tem sido? É assim que a gente tem buscado a presença? A gente vem aqui domingo a domingo, ansiando pela mais presença, mais do Senhor. Mas quando é para a gente carregar a intimidade fora daqui, a gente tem realmente levado o Espírito Santo? A gente tem o desejo, e eu creio que todos nós ansiamos por mais do Senhor, mais da presença dEle. Mas o quanto nós estamos dispostos a perder para isso? O Léo muito bem falou aqui no momento de oferta, quando nós estamos dispostos a entregar para a gente receber. Mas sabe o que é, Renato? A minha vida é corrida, entendeu? Aí eu não tenho muito tempo, uma bagunça, trabalho, casa, é muita coisa. Vamos lá para Êxodo 34, 28.
Êxodo 34, 28, vai falar de um homem tão atarefado quanto nós, se não mais, que é Moisés. Moisés aqui em Êxodo, todos vocês conhecem a história. Moisés saiu, libertou o povo do Egito. Então ele está lá com uma galera no meio do deserto, tendo que gerenciar todo esse povo. E aí, em meio a tudo isso, essa correria, Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Um homem atarefado, com uma vida corrida, com muitos afazeres, preocupações. Como que a gente vai chegar? Como que eu vou levar esse povo até lá? O Senhor tem... E toda aquela logística que Moisés, eu creio que como humano pensava, mesmo passando e vendo, testemunhando os milagres do Senhor ali com o povo, eu creio que era uma preocupação de Moisés. E mesmo assim ele para 40 dias. 40 dias para estar na presença do Senhor. E a boa notícia é que você não precisa parar 40 dias aqui, né? Embora seja muito bom se você queira. Mas 40 dias é muito. Mas quantas vezes a gente fala, tô com preguiça de ir no culto. Tô com preguiça de orar, tô com preguiça de ler. Quantas vezes a gente se restringe em orar pelo irmão. Sabe? Isso traz intimidade, meu irmão. Você servir, você obedecer, te traz intimidade. E às vezes a gente é tão travado com isso, mas a gente quer. E aí, é uma reflexão, mais uma vez que eu trago, sabe? A gente quer mesmo, porque tudo na nossa vida é sacrifício. Você só escolhe qual você vai decidir fazer. Então, do mesmo jeito que, às vezes, acordar cedo, estar aqui na igreja é um sacrifício, você fazer outras coisas, você acordar cedo para ir trabalhar é um sacrifício também. E você escolhe isso, porque você precisa. Mas por que você não escolhe sacrificar pelo Senhor, sabe? Porque é um senso comum, a gente sabe que a gente precisa dele, a gente sabe que a gente é falho nesse sentido, a gente sabe que a gente precisa buscar mais. E não importa o nível de intimidade que você tem aqui, mas o Senhor tem mais. O Senhor sempre vai ter mais. Porque um homem aqui passou 40 dias na presença do Senhor, num diálogo com o Senhor. Que Moisés estava diante da presença mesmo ali, um diálogo com o Senhor. E esse homem não desceu de lá e falou, tá pago. Não preciso mais buscar, não preciso porque tá tudo certo. Não, esse homem buscava mais e mais. E aí se tem alguém que passou 40 dias na presença do Senhor aqui em jejum e oração, levanta a mão aí que a gente vai dar glória a Deus pela sua vida. Mas se tem uma pessoa que chegou nesse nível e precisou de mais, imagina nós. Mas o Senhor, Ele não te pede hoje 40 dias da sua vida. Ele te pede prioridade. Ele te pede prioridade para que Ele possa ter uma intimidade, para que Ele possa te conhecer mais. Não tem como o Senhor, Ele te conhece, mas Ele quer te ouvir de você. Ele quer ouvir de você e falar com o Senhor tem que ser honesto. Intimidade se cria na honestidade. Porque não tem como você sustentar uma amizade sendo falso, né? Não tem como você omitir o seu eu quando você é íntimo. Então, né, para aos maridos aí, quem conhece os maridos são suas esposas e vice-versa. Aos solteiros, as mães. Então, essa pessoa te conhece porque não tem como você se esconder dela. Você está ali todo dia. Então, o dia que você está bravo, ela sabe o que te deixa bravo. O dia que você está triste, ela sabe como é que você fica triste. Então, todas as suas características essa pessoa tem. E, às vezes, você tem intimidade suficiente para contar, não, hoje eu não estou legal, eu não estou bem. E a gente tem o péssimo hábito de gourmetizar, se essa é a palavra, mas dar essa enrustida na hora de falar com o Senhor. Sabe? O Senhor, Ele quer te ouvir
do jeito que você é. Ele quer te ouvir quem você é, o seu verdadeiro eu. Então não é aquela oração, sabe? Senhor, hoje não estou legal, eu não estou bem, Senhor, está difícil para mim. Às vezes a gente tem essa trava de ter essa conversa com o Senhor. Meu amigo, meu irmão, o Senhor é o melhor amigo que você pode ter. O Senhor, Ele é o melhor amigo, o melhor confidente, o melhor conselheiro que você vai achar. Mas você tem que estar disposto a ouvir Ele. Então, às vezes a gente faz aquela oração, fala, mas eu fiz isso, Renato, eu orei, eu falei que estava difícil, falei que não estava legal, falei isso, falei, mas o Senhor não responde, o Senhor não falou comigo. Meu irmão, o Senhor já falou tudo que tem para falar com você. Tudo que o Senhor quer falar com você está aqui. Tudo, qualquer problema que você tiver, todo tipo de problema que você tiver, a solução está escrita aqui, o Senhor já falou. Mas às vezes nós queremos que que chegue uma notificação no WhatsApp, né? A gente não quer correr atrás. A gente não quer se sacrificar. A gente não quer perder tempo. Senhor, mostra-me. Senhor, eu vou jejuar. Eu vou me abster. Porque eu quero que o Senhor me mostre. A gente quer que chegue uma mensagem que a gente quer que fale, Senhor, eu estou com um problema. E caia a solução na nossa frente, sabe? A gente não quer ter essa conversa. Como eu disse, Moisés foi alguém que conversou face a face. Êxodo 33, 11. A parte A do versículo vai falar. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O Senhor falava com Moisés como um amigo. E aí, como eu te disse, com todo o respeito que se deve ter à presença do Senhor, claro, com certeza. Mas eu imagino Moisés ali, né? E quantas vezes nós vemos ali Moisés clamando pelo povo em Êxodo. E Moisés era esse tipo de relacionamento que ele tinha. De Deus, não faz isso não, perdoa essa galera, eles estão errados. Insistindo, mas da maneira dele. Sabe? Óbvio, valorize aquilo que você fala ao Senhor. Mas tenha consciência de que é você mesmo, sabe? O Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. O tema é intimidade, como eu disse, o Senhor, Ele quer estar a todo momento, Ele quer conhecer cada detalhe. Ele quer que você fale cada detalhe, melhor dizendo. Como eu disse, o Senhor te conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir o porquê você não está bem, Ele quer ouvir o porquê que você está bem. O porquê que as coisas estão indo mal, porquê não estão, aonde está indo mal. Sabe, quantas vezes a gente foca em uma coisa só na nossa oração, né? Senhor, aumenta mais, que seja as minhas finanças, por exemplo. Aumenta mais, Senhor, que o Senhor abençoe mais a minha família, que o Senhor prospere a minha família. Mas quantas vezes a gente, Senhor, está difícil no meu trabalho, Senhor. Sabe? Senhor, está difícil por isso, por aquilo. Senhor, lá na minha casa, eu tenho tido meu relacionamento com a minha mãe, com a minha família não tem estado legal por causa disso. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero que o Senhor mais presente na minha família. E aí essa é a sua oração para resolver todos os problemas com todos os seus parentes que você tem. Meu irmão, conta pro Senhor. Sabe? Intimidade é isso, é você chegar e falar, Deus, ó, meu primo lá, meu tio, aconteceu isso. Sim, o Senhor sabe o que aconteceu, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você, porque Ele quer conversar, meu irmão. Repara aqui que não é Moisés que falava com Deus como amigo. Ele falava face a face. Mas, vamos lá, ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés ali com certeza falava com o Senhor como amigo. Mas aqui o texto diz, né? O Senhor falava. O Senhor falava na vida de Moisés, tendo Moisés como um amigo. E que privilégio Moisés teve. Que privilégio. E deixa eu te falar, não é algo inalcançável.
O Senhor não precisa que você vá lá 40 dias para Ele falar com você como um amigo. O Senhor, Ele quer dar bons conselhos, o Senhor quer estar ali com você. Jeremias 29:13, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Muitos conhecem a versão Almeida, né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar com todo o coração é buscar com o seu coração. É buscar com todo o seu ser, com toda a sua vontade. Não é só buscar num domingo, não é só buscar de uma maneira. A gente tem muito, além de que seja bom, né, você ter um costume para que isso se torne parte do seu eu, mas a gente, não, eu oro antes de dormir, então antes de dormir é meu horário de falar com o Senhor. E você fica travado naquilo. Como eu disse, trate o Senhor como seu melhor amigo. Aquele que você manda mensagem no meio da semana, aquele que você às vezes só joga conversa fora, você não... Mas a questão é essa, o Senhor, Ele quer te ouvir, Ele quer falar com você. Eu não sei quem, geralmente a gente tem, né, envolvido aí, às vezes no trabalho, indo para o trabalho, eu sou aqueles malucos que vai conversando com Deus, não é nem oração, vai conversando com Deus mesmo. Eu sou esses malucos. Mas isso traz intimidade, isso traz o Senhor para perto, isso mostra o quanto você valoriza, porque você tem um amigo, alguém que você está lado a lado, quando você conta alguma coisa, seja uma bênção ou não, mas quando você conta da sua vida para essa pessoa, você valoriza essa pessoa. Então, às vezes você, quem já ouviu isso, né? Não, estou te contando, você é o primeiro a saber, você fica todo feliz, né? Você fica todo, pô, glória a Deus, a pessoa tem um carinho comigo. E nós temos que demonstrar, todos nós amamos o nosso Senhor. Então não é diferente. Primeira coisa, tudo que acontece na minha vida, na hora eu já falo, opa, Senhor, aconteceu isso, está acontecendo isso. O Senhor, Ele não está escondido. Entenda isso. O Senhor, Ele não está num labirinto onde você tem que buscar, que sair procurando por aí. Quando me buscares de todo o vosso coração. É só isso. E aí você acha o Senhor. Busquei e achei. Faça desse jeito. Você não precisa ter uma cartela, 5 passos para achar o seu Deus, para ter intimidade com Ele. Não. É só chamar Ele para o seu quarto, para o seu secreto. Só chamar Ele num ambiente onde Ele é o seu amigo, o seu conselheiro, onde você é verdadeira com o Senhor. Intimidade é sobre isso. Porque às vezes a gente não chama o Senhor para esses momentos, e aí a gente vai lá e culpa o Senhor, né? Não, o Senhor não está, estou orando, estou falando, o Senhor não está falando comigo. Mas como eu disse, oração é um diálogo. A gente só quer falar, não dá espaço para o Senhor falar na nossa vida, a gente não dá tempo para ouvir o Senhor, e aí é Ele que não está falando. O Senhor sempre vai falar nas nossas vidas, meu irmão. A todo momento Ele fala. O único problema é que às vezes a gente não está ouvindo. E aí depende de nós. Depende de você. Intimidade fala não só sobre oração. Intimidade fala sobre jejum, sobre palavra. Intimidade fala sobre busca. Sobre buscar. A intimidade com o Senhor, ela não vai cair do céu. Você tem que buscar. Tem que buscar. Tem que jejuar. Tem que ler mais. Tem que se dispor. Tem que sacrificar. Moisés e Davi foram 2 homens que a gente viu aqui que sacrificaram. Seja 40 dias uma loucura, seja todo um exército, seja todo um tempo, uma logística para buscar a presença do Senhor. Mas todos eles sacrificaram. E aqui eu já estou partindo para o final, quer chamar a banda? Mas como eu disse, o Senhor não está escondido. Então, tire isso, sabe? Tire isso da sua cabeça. Às vezes a gente acha que Deus, Ele é um Deus escondido. Deus, Ele é um Deus de difícil acesso. Não, meu irmão.
A presença do Senhor na época de Davi, poucos tinham acesso a ela, né? Era algo bem valorizado, tanto que Davi tinha essa questão com a arca, justamente por isso era muito valorizada. Porque se tinha, era um acesso mais restrito, digamos assim. E o nosso Deus, um Deus amoroso, rasgou o véu. Hoje nós temos livre acesso. Então não é burocrático você ouvir a palavra do Senhor, não é burocrático você ter acesso a Ele. É muito fácil. E aí talvez por ser fácil dificultou para a gente. Porque agora só depende da gente. E isso pode parecer fácil para alguns e para outros é uma imensidão de dificuldade. Busque o Senhor, porque Ele está esperando ansiosamente para ser íntimo de você, para ser um amigo, para ser um conselheiro. E como eu disse, todos esses homens sacrificaram. E se você não sacrifica, e você, a gente sabe, né? Quando a gente fala, não, tem que sacrificar, é o tempo, é isso, é aquilo, é um compromisso na semana. Você sabe que você tem que sacrificar. E aí eu te convido a você abaixar a sua cabeça nessa manhã e refletir um pouco. O que tem tirado essa busca